Olá, sejam todos bem-vindos. Se essa mensagem chegou até você, é porque Deus tem uma palavra para o seu coração. Obrigada pela sua presença, obrigada pela sua companhia. Estamos no 14º dia, compreendendo e aprendendo da palavra do Senhor. Que o Senhor venha renovar as tuas forças, meu irmão, minha irmã, venha renovar a tua esperança, a tua fé, a tua alegria, porque é a palavra do Senhor, é ela que está nos alimentando, alimentando a nossa alma, o nosso espírito, dando-nos conhecimento. E através do conhecimento seremos livres, porque a palavra diz: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. É a palavra, é a verdade que tem a chave de todas as prisões, das algemas, dos grilhões, sim, ela que nos traz liberdade, liberdade de pensamento, liberdade de alma, liberdade de espírito. É ela que nos ajudará a acessar e a confiar no Senhor. É a verdade, meu irmão, minha irmã. Então é isso. É esta palavra que nos liberta. Você precisa ser liberto em alguma área da sua vida? Então eu te convido a continuar a ficar aqui nessas mensagens. E se você chegou agora, ei, não tem problema algum você retroceder. Às vezes retrocedemos para avançar. É isso. É necessário algumas vezes retroceder, reavaliar a nossa rota, o nosso caminho, a nossa direção. Então volte, vá lá conferir a mensagem desde o início, no qual nós estamos conhecendo o tempo de Deus para as nossas vidas, porque quando você conhece, você se liberta. Porque quando você conhece, quando vier a dúvida dizendo, eu estou perdendo tempo, isso já não é mais para mim, já passou o meu tempo. E o Senhor diz, não, a minha promessa, a minha palavra, ela nunca vai passar. Pode passar terra e céus, mas a minha palavra não passará. E é isso, se o Senhor te prometeu, vai cumprir. Porque se você olhar para Abraão e para Sara, não tinha as mínimas chances. E o Senhor cumpriu. E o Senhor vai cumprir também na tua vida. Amém? Permaneça firme, permaneça confiante. Meu irmão, eu sei que não é fácil. Minha irmã, eu sei que não é. Mas a palavra do Senhor diz, trazei-me à memória aquilo que me dá esperança. Eu não vou chegar aqui jogando um balde de água fria em você, trazendo desânimo. Isso o mundo já faz. Isso o mundo já coopera para o mal. Não é verdade? E ao contrário, eu vou chegar aqui para te animar, te encorajar. Foi o que Ruth disse a Boaz, quando ele fala sobre o que ouviu falar de Ruth. Ei, eu ouvi falar como você tem cuidado da sua sogra, como você deixou pai, mãe, sua terra natal. E o que ela responde? O Senhor encorajou a tua serva, o Senhor trouxe ânimo. É isso, às vezes precisamos somente de uma palavra. Não é dinheiro, não é coisas, não é presente, mas é uma palavra de ânimo, no qual a gente reanima novamente para cumprir o nosso propósito, não é verdade? E o que Ruth fez? Voltou para o trabalho, trabalhou até tarde, ainda chegou ali, debulhou, levou os grãos nas costas, mais ou menos 10 a 15 quilos da lavoura de Boaz até a cidade e chegou feliz, contando tudo para Noemi, que é o que as mulheres gostam de fazer, não é verdade? Compartilhar momentos. E é isso. Por quê? Porque a palavra de Boaz animou o ânimo daquela mulher, animou a alma dela. E o corpo sentiu, porque o corpo trabalhou. Então é isso. Eu quero animar a tua alma. Continue firme. Se Deus ainda não respondeu da forma que você queria, você acha que ainda não está respondido, fique até o final. Tem alguns dias pela frente. Hoje é o 14º. Falta alguns dias. Mas eu tenho certeza que o Senhor já falou com você. Porque comigo o Senhor está falando todos os dias. Amém? Eu oro para que as suas orações sejam respondidas. Mais ainda, eu oro para que a vontade de Deus seja feita na tua vida. Porque você pode estar orando, pedindo, e o Senhor tem algo ainda maior e melhor.
porque sou eu que conheço os planos ao teu respeito, planos de paz, de fazer prosperar, não planos de mal. Então, o que o Senhor quer dizer com isso? Ele quer dizer que se alguém que está na sua vida causando mal, Ele não vai permitir, Ele vai tirar, se assim você deixar, se assim você desejar. Este não é o plano para o Senhor, Ele não quer o mal para a sua vida. Então Ele vai retirar esta pessoa, esta amizade, seja quem for, só você deixar. E às vezes nós não deixamos e depois vem a consequência e culpamos a Deus. Deus, cadê o Senhor? Onde o Senhor está que não está vendo isso? O Senhor estava lá quando eu te avisei. Eu estava lá quando te instruir. Eu estava lá quando te dei um conselho através do seu pai, da sua mãe, através de uma pessoa capaz, aquele que tem conhecimento dessa área, que já passou por isso. Eu te avisei, mas você não deu ouvido. Eu não sei por que estou falando isso, mas você sabe por que está ouvindo. Eu gosto sempre de dizer isso. Mas vamos para a palavra do Senhor, então retroceda, vá assistir todas as outras mensagens. Vamos lá. Hoje, essa tosse, meu Deus, tem que me deixar. Há muito tempo que eu estou tossindo, não é verdade? Mas é isso, vamos lá. Vamos para Eclesiastes capítulo 3, versículo 8. Hoje é o 14º dia. Que diz assim, parte A. Parte A. Você que está aqui está entendendo quando eu digo parte A. E você que não entendeu, volte nas mensagens na primeira que você vai entender. Parte A diz assim, tempo de amar e tempo de odiar. Forte isso, não é mesmo? Porque pensamos que só devemos amar, amar e amar. Mas há tempo também que precisamos odiar. E amar, meu irmão, é uma ordenança do Senhor. Assim diz em João 13:34, um mandamento novo vos dou, que vos amais uns aos outros. É um mandamento. É uma ordenança do Senhor, porque o Senhor está precisando dar um mandamento para nós, porque não é fácil. Ou o contrário, amar quem é fácil é bom demais. Não é verdade? Até soltei um pouco do meu sotaque aqui, mas é isso. Amar pessoas fáceis é bom demais. Amar pessoas amigas é bom demais. Amar pessoas que facilitam a tua vida é bom demais. Amar pessoas que te desejam bem, que desejam que você cresça, que você melhore, que você conquiste, que você vença é bom demais. Mas amar as pessoas difíceis, aí é que está o desafio. Por isso o Senhor nos ordena. Por isso há um mandamento, porque Ele sabe que no caminho encontraríamos pessoas difíceis. Da mesma forma que existem facilitadores no nosso caminho, aquele que vai facilitar, que vai te ajudar. Existem aquelas que vão bloquear a tua vida, vai fazer de tudo para colocar uma pedrinha de tropeço. E é difícil, meu irmão, amar essas pessoas. Tanto é difícil que Jesus disse, um mandamento vos dou, um novo mandamento. Amai-vos uns aos outros. E Ele acrescenta, olha que bonito, assim como eu vos amei. E como Jesus amou esses discípulos? Jesus amou aquele que negou Ele 3 vezes. Jesus amou aqueles que deixou Ele para ser preso. Jesus amou aqueles que o abandonaram no Getsemane quando os soldados foram prender Jesus. Jesus amou aqueles que o abandonaram na cruz. Jesus amou aqueles que deixaram ele sofrer sozinho. Jesus o amou. Então o Senhor está dizendo, há momentos que você vai precisar amar dessa forma. Você foi injustiçado, abandonado e deixado. Você vai precisar praticar o amor. É um mandamento. Este é um novo mandamento. Um novo mandamento vos dou. Então o tempo de amar chegou para a sua vida. Não estou dizendo que é fácil. Estou dizendo que você consegue com o Espírito Santo de Deus. E por que se você consegue? Porque o fruto do Espírito Santo é amor, é o primeiro. Ele não vem depois, ele vem primeiro, é o amor.
Então, quando as coisas estiverem difíceis, quando estiver quase impossível, você diz: Espírito Santo, me ajude a amar. Me ajude a amar essa pessoa difícil, gênio difícil, temperamento difícil. Ajude-me a amar, Espírito Santo. E Ele vai te capacitar. Ele é o teu ajudador. Então não é fácil. Quando aprendemos a ver o outro com os olhos de Deus, por isso Jesus disse: ame como eu vos amei. Porque Jesus via essas pessoas com os olhos de Deus. É quando deixamos o orgulho, a mágoa, as decepções, as traições, os abandonos de lado. E mesmo assim, manifestamos a compaixão, porque Jesus mostrou compaixão. Pois quando Jesus ressuscita e aparece para esses discípulos, aí imagina se Jesus tivesse alguma mágoa, falou: o quê? Não vai aparecer para eles não, eles me abandonaram. Na hora que eu mais precisei, me deixaram. E ao contrário, um deles até me traiu. Eu não vou aparecer para eles, não. Jesus era o amor, ele tinha compaixão, tinha misericórdia. E ao contrário, antes de ser traído, antes de ser levado, na verdade, Judas já estava manipulando para entregar Jesus. Mas antes de Jesus ser traído, entregue, Jesus orava por eles. Jesus orava lá no Getsêmani. Então é isso, o Senhor está nos ensinando que amar também é orar. Não é você precisar voltar a conviver com certas pessoas, porque até mesmo é bom até evitá-las, porque assim você vai conseguir amá-las à distância, não é ter convívio. Mas você pode orar por essas pessoas. Jesus orou pelos seus discípulos, a oração, dizendo para o Pai que não perdeu nenhum, a não ser aquele que o traiu. Então é isso. Muitas das vezes você vai manifestar o amor orando por elas, pedindo: Senhor, tenha misericórdia, que fulano venha cair em si, venha corrigir, que fulano venha se arrepender. É isso que o Senhor quer. Haja de misericórdia com essas pessoas, é isso. Isso é manifestar o amor. Não é escrever na rede social, não é com palavras, é com ações, é com atitude. Então ore por elas. Amém? Então é isso. É um tempo em que o coração é guiado pelo Espírito Santo e não pelas feridas. Não é a ferida que vai comandar você, mas é o Espírito Santo. O Espírito Santo vai dizer: ame ela, ame ele. E é isso. E você vai amar. Amar. Amar também é perdoar. É isso. É você perdoar. Eu perdoo as ofensas. Eu perdoo a rejeição, o abandono. Ei, eu conheço pessoas que foram deixadas pela mãe, abandonadas pela mãe quando criança. E hoje a mãe retornou e ela disse para mim: Graciela, como é difícil amar. E eu sei que eu preciso amar, ela é a minha mãe. Olha que interessante, ela entende que ela precisa amar. E ela fala: eu não consigo. Como ela pôde me abandonar, me deixando sozinha? Ela tinha mais ou menos, essa pessoa, umas 5 anos de idade, e essa mulher foi viver uma vida amorosa com um desconhecido e deixou a única filha que ela tinha. E essa pessoa confidenciou isso para mim, e eu disse: mas você não vai conseguir. E ela olhou com espanto. Eu falei: você não vai. Sabe por quê? Porque você carrega rejeição, você carrega abandono, você ficou sem casa, você ficou sem lugar, você ficou sem referência, você ficou sem cuidado, você ficou sem proteção. E ela assustou porque ela conhece, ela sabe que eu gosto de falar da palavra do Senhor. E ela disse: mas como? Eu falei: sozinha não. Agora, quando você convidar o Espírito Santo de Deus, tudo isso vai fazer com que você perdoe e ame a sua mãe. Sim, porque nós também não merecemos e o Senhor nos perdoou. Você também já abandonou Jesus em algum momento. Você também já deixou Jesus, você também... E comecei a falar isso para ela: e Jesus te ama. Ei, ame a sua mãe. Não é fácil, mas é isso que Ele pede. Ame. Honre ela, porque a palavra do Senhor nos ensina isso: honrar pai e mãe, independente de um pai ou mãe que abandonou ou cuidou, um pai e a mãe que protegeu ou que não, deixou vulnerável. O Senhor disse para honrarmos
E isso faz parte do mandamento. E o próprio Jesus está dizendo isso, um novo mandamento vos dou, ele está incluindo isso. Então, faz parte. E ela entendeu que sozinha ela não ia conseguir, mas com o Espírito Santo, o Espírito Santo nos alegra. A alegria faz parte do fruto. Então, quando ela começa a amar a mãe dela, o Senhor começa a trazer alegria no coração, renovar as alianças. Amém? Porque com certeza essa mãe também sofreu algum tipo de abandono. Também não conhecia o amor, porque a pessoa que conhece o amor verdadeiramente, ela não deixa a outra. Não é verdade? Então a mãe também poderia ter sido fruto do meio. Então é isso. E uma consequência veio atrás da outra. Geracional. Mas ela estava disposta a amá-la e a perdoá-la. Amém. Então vamos lá. E aqui diz que também é tempo de odiar. E quem que eu vou odiar, Graciela? Eu vou odiar meus inimigos? Eu vou odiar aquelas pessoas que me invejam? Eu vou odiar aquelas pessoas que me desejam mal, que me perseguem? Ei, eu quero trazer para você. A palavra do Senhor vai te responder. João capítulo 12, versículo 25, diz assim: aquele que ama a sua vida a perderá, ao passo que aquele que odeia a sua vida neste mundo a conservará para a vida eterna. O Senhor está dizendo, se você se ama, você quer realizar suas vontades. Se você se ama, você quer realizar os seus desejos. Se você se ama, você quer realizar algumas coisas até mesmo impuras. Você quer se satisfazer porque você se ama. E o Senhor está dizendo, a pessoa que vive assim, ela perde a vida. Perde, porque ela não tem comunhão com Deus. Ela vive dirigida por trevas. É isso, onde a vaidade, promiscuidade, o fruto da carne administra o coração dela, é isso. Mas quem perde a vida, quem odeia a sua vida neste mundo, é isso, você precisa odiar mesmo, há tempo de odiar a vida neste mundo. Ganhará, conservará para a vida eterna. É onde nós passaremos toda a nossa eternidade. Então sim, meu irmão, você precisa odiar a sua vida no mundo, porque o mundo tem o quê? O mundo só tem coisas abomináveis, coisas que nos levam à destruição, tanto do nosso corpo, porque vícios, tantas outras coisas são expostas, quanto a nossa morte eterna, a separação de Deus. Veja Salmos 9:6, que diz assim, Salmos 97, versículo 10, que diz assim: odeiem o mal, vocês que amam o Senhor, pois Ele protege a vida dos seus fiéis. Eu preciso odiar. Há tempo de odiar o mal. Odeiem o mal. Está aqui. Pois odeiem o mal, vocês que amam o Senhor. Vendo que é necessário amar e é necessário odiar? Há tempo de amar e há tempo de odiar. Você escolheu amar a Deus? Você escolheu fazer a vontade de Deus? Então, meu irmão, você vai odiar o mal. É isso mesmo. Você vai odiar o mal. É tempo de odiar o mal quando você decide romper com o pecado que te prende, ou melhor, que te prendia. Eu já profetizo na sua vida. É tempo de odiar quando você se levanta contra a injustiça, a falsidade, o engano, as mentiras deste mundo. É tempo de odiar quando você se recusa a negociar seus valores, princípios e a viver em conformidade com o mundo. Veja só o que está escrito em Êxodo, quando Jetro dá uma orientação, um conselho a Moisés, dizendo: Moisés, essa carga é muito pesada para você. Você precisa de pessoas para te ajudar. E ali começa a instruir Moisés a levantar, escolher outras pessoas para que fossem os juízes, ajudar Moisés a administrar, a coordenar o povo. E olha o que Jetro aconselha Moisés. Como escolher estes homens? Qual é o filtro? Qual o currículo deveria ser desses homens? E ele diz:
Escolha, porém, dentre todo o povo, homens capazes, tementes a Deus, dignos de confiança e que odeiem o ganho desonesto. É isso. O Senhor está nos convidando a ganhar o ganho de jeitinhos desonestos, ganhos que não fazem parte da verdade, que eu preciso dar um tombo em alguém, enganar alguém, privilegiar alguém para se dar bem. É isso, o Senhor está nos convidando a odiar tudo isso. Não é meu, não me pertence. Eu só quero o que é meu. É assim que nós devemos ser. Odiar o ganho desonesto. Este era um pré-requisito para que Moisés escolhesse os homens de liderança. E eu digo a você, meu irmão, minha irmã, Deus também tem os pré-requisitos dele. Ele escolhe pessoas que odeiam ganhos desonestos. Ele escolhe pessoas que odeiam a forma de viver do mundo. Deus escolhe pessoas que odeiam o mal. Este é o pré-requisito. Você quer servir a um propósito divino? Você quer que Deus te escolhe? Você quer que Deus olhe para você, escolha você? Odeie o mal, odeie as práticas do mundo, odeie o ganho desonesto. Este é um dos princípios, é isso. Amém? Vamos ficar com essa palavra maravilhosa da parte do Senhor. É isso. Há tempo de amar quem te feriu. Mandamento do amar, para libertar perdão e se libertar. Há tempo de odiar, pecado. Então há tempo de amar e odiar, para não permitir que ele destrua o que Deus está construindo em você. Eu acredito. Deus está construindo em você algo poderoso. Não deixe o diabo derrubar. Não deixe o diabo destruir. Ele é o destruidor. Lembrando que ele é o destruidor. Não deixe ele destruir. Amém? Seja firmado no Senhor, na rocha. O fundamento nosso é Cristo. Vamos odiar o mal e amar o bem. Amém? Pai, damos graças ao Senhor por esse dia maravilhoso. Obrigado pela tua palavra. Obrigado pelos teus ensinamentos. Pai, escolhemos hoje odiar o mal, odiar o ganho desonesto, odiar as práticas do mundo, concordar com o mundo com tanta injustiça. Ah, Senhor, com tanto engano, com tanto, Senhor, mentiras. Não queremos isso para a nossa vida, muito menos para a nossa família. Por isso rejeitamos e odiamos essas práticas. Ah, Senhor, que venhamos ter nojo de tudo isso, Senhor, em nome de Jesus Cristo, mas que venhamos praticar o mandamento que Jesus nos deixou, amar as pessoas, o próximo, amar, Senhor, amar como Ele nos amou, mesmo não merecendo, o Senhor nos amou, mesmo sendo pessoas difíceis, o Senhor nos amou, mesmo tendo temperamentos difíceis, o Senhor nos amou. Pai, não é fácil, tanto não é fácil que o fruto do teu Espírito é amor, porque o teu Espírito é perfeito e ele carrega o amor. Coloca dentro de nós, sim, que este fruto nasça dentro de nós, Senhor, que venhamos olhar para as pessoas e ter compaixão, como o Senhor tem de nós, ter misericórdia, como o Senhor tem de nós, em nome de Jesus Cristo, porque assim estaremos mais parecidos contigo, filhos que parecem com o Pai. É assim que queremos ser conhecidos, em nome de Jesus Cristo, porque Jesus um dia disse, quem vê a mim também vê o Pai. E assim as pessoas vão ver o Senhor em nós, em nome de Jesus Cristo. Amém. Graças a Deus. Recebeu esta palavra? Curta, comente, compartilhe. Mande para outras pessoas, que o Senhor se inscreva neste canal de bênçãos, meu irmão, minha irmã. Que o Senhor te abençoe ricamente, poderosamente e abundantemente todos os dias da sua vida, até a volta do nosso Salvador Jesus Cristo e até as próximas mensagens, se Deus quiser.